Vamos falar sobre esse assunto que é muito importante e às vezes ele é muito mal compreendido no meio cristão, ok? Ele é muito mal compreendido no meio cristão. É sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Primeiro eu vou ler aqui, né, o conteúdo bíblico, ok? Porque a gente sempre está pautado no conteúdo bíblico e nós vamos entrar no detalhe. Porque não adianta a gente gravar um vídeo aqui de 30 segundos só falando blasfêmia é isso e isso aquilo. Blasfemar contra o Espírito Santo é isso e isso aquilo. Pronto. Isso não satisfaz. Nós temos que parar com essa preguiça de ver vídeos importantes. É por isso que os meus vídeos aqui são vídeos simples. Eu gravo em locais simples, para que você preste atenção no assunto. Você precisa prestar atenção no assunto. Você não tem que ficar vendo vinheta, musiquinha, imagenzinha vindo para lá e para cá. Eu não quero que você preste atenção nisso. Eu quero que você preste atenção no assunto. Não é nem em mim. Se você nem quiser ver a minha imagem, pelo menos me escute. Ok? Mateus, capítulo 12, verso 31 fala assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia, se perdoará aos homens. Então, todo pecado é blasfêmia, certo? E será perdoado, se você pedir perdão, ok? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então, essas mesmas blasfêmias que nós fazemos com qualquer coisa, pecando, se for diretamente ao Espírito Santo, você não será perdoado. Versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Veja bem o detalhe desse versículo. O versículo 32 é a chave para que nós possamos compreender de forma correta a Bíblia e a questão da blasfêmia, ok? Preste bem atenção. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Se você falar contra Jesus, Deus e Espírito Santo são os mesmos, ok? Mas aqui está especificando Jesus. Se você falar sobre Jesus, né, contra Jesus, você será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Nem neste século, veja bem, nem neste século e nem no futuro. Entende? Você não será perdoado nem neste século e nem neste futuro. E nem no futuro se você falar contra o Espírito Santo. E agora vamos ver o significado da palavra. A blasfêmia é palavra, expressão ou afirmação que insulta ou ofende o que é condenado digno de respeito ou reverência. Meu amigo, então, aqui em Mateus 12, veja, Jesus ele pondera que você fale mal até dele, ou até de Deus. Mas entenda que Jesus e Deus é digno de respeito e reverência. Mas agora Jesus, ele especifica o Espírito Santo, você sabe por quê? Justamente por causa disso, porque o Espírito Santo faz um trabalho em você para o momento atual, para o século atual e para o futuro. O futuro não é só esse futuro de amanhã, depois da manhã, semana que vem. O futuro
é a eternidade. Resumindo, o Espírito Santo faz um trabalho em você para que você vá para a eternidade. Então, quando você blasfema contra o Espírito Santo, entende? Você está, na verdade, indo contra, insultando e ofendendo aos apelos do Espírito Santo para que você vá a Jesus. O Espírito Santo vai apelando a você, vai trabalhando no seu coração durante toda a sua vida para que você vá a Jesus. E quando você rejeita esses apelos, ou insulta esses apelos, insultar, ignora esses apelos, certo? Você não vai até Jesus e, consequentemente, você não tem a vida eterna. Que traduzindo, você perde a sua salvação. Você peca, certo? E não haverá perdão para você. Quando você perde a salvação, não haverá uma outra chance, nem neste século e nem no futuro. Então, esta é a explicação correta e do Espírito de Profecia e de acordo com a Bíblia, a própria Bíblia se explicando. Entende? Isso aqui tem uma capa vermelha, mas é porque é uma Bíblia. Isso é uma Bíblia, não interessa. Entende? Muitas pessoas mandaram um e-mail para mim falando por que minha Bíblia é vermelha. Entende? Que preconceito é esse? Bobo. Entende? Então, o pecado contra o Espírito Santo não é eu não quero que você entenda, e você não pode entender, que é tipo um pecado específico que você não vai para o céu. Entende? Porque às vezes você pode estar sentindo no coração, dialogando com o Espírito Santo, e às vezes rejeitando o que o Espírito Santo está te falando. Entende? O Espírito Santo te fala na sua mente. Sabe quando você está ali para fazer alguma coisa errada, aí você começa a barganhar com você mesmo? Você não está barganhando, não é com você mesmo, não. Você está barganhando é com o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, não vai. E você está falando, eu vou agora, mas da próxima vez eu não vou. O Espírito Santo está falando de novo, mas eu não quero que você não vá agora, justamente para você não ir depois e nem depois, e isso ser eliminado de você. Aí você está negociando com o Espírito Santo. Não, eu vou agora, só um pouquinho, porque da próxima vez eu sei que eu não tenho que ir, então eu não vou. Entende? Então, o pecado contra o Espírito Santo é a blasfêmia, é isso. Entende? É você rejeitar os apelos do Espírito Santo. É por isso que não é perdoado. Tem muitas pessoas que não conseguem compreender ou explicar o porquê que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. O pecado contra o Espírito Santo não é perdoado é justamente por causa disso. É porque se você rejeitar todos os apelos do Espírito Santo até você se esfriar, entende? Você não tem salvação nem nesse século e nem no futuro. Entende? Você perde a salvação. Você está me entendendo? Então, por isso que isso é uma blasfêmia. Entende? E se o versículo 31 fala assim, portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia. Entende? Todo pecado é uma blasfêmia. Todo pecado, né, é algo que ofende que ofende o que é considerado digno de respeito e reverência. Entende? O versículo 31 fala que todo pecado é blasfêmia. Todo pecado, todo. Não é só o pecado contra o Espírito Santo. Só que a consequência do pecado contra o Espírito Santo é a sua perdição eterna. Entende? Mas entenda que não é a perdição eterna de imediato. Entende? Se você se arrepender e se render ao Espírito Santo,
você é perdoado. Entende? Aí você é perdoado e continua a sua caminhada. Se você começar a resistir de novo ao Espírito Santo, você está colocando a sua vida e a sua salvação em risco. Entende? Mas quando você pede perdão, é um novo início. Ok? Espero que você tenha compreendido essa explicação, que não é uma explicação minha. Eu faço uma oração antes de gravar os vídeos e faço o estudo e é o Espírito Santo que está falando. Ok? Um forte abraço, fique na paz e até um próximo vídeo.